Olá, pessoal! Esperamos que todos estejam bem. Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre a anatomia macroscópica do cerebelo. Este trabalho foi elaborado pelas alunas Ana Beatriz Maciel e Milena Dares. Agora, vamos lá! Bom, ao longo dessa apresentação, estaremos estudando sobre o que é o cerebelo, qual a sua função e onde está localizado em nosso corpo humano. Também abordaremos sobre as suas divisões anatômicas e funcionais, além de exemplificar algumas lesões que podem ocorrer nessa estrutura. Nada melhor que começar essa aula explicando o significado de cerebelo, não é mesmo? O cerebelo, do latim, significa pequeno cérebro, e essa expressão foi bastante utilizada entre os anatomistas do século XVI, e representa a parte mais inferior e periférica do encéfalo, na qual recebe impulsos de diversas partes do corpo e realiza a conexão entre o tronco encefálico e o córtex cerebral. Um fato interessante é que o encéfalo tem aproximadamente 86 bilhões de neurônios e cerca de 69 bilhões deles estão no cerebelo. O mesmo ocupa apenas 10% do volume total do encéfalo. Impressionante, não é? É importante mencionar que o cerebelo funciona sempre em nível inconsciente e involuntário, além de ser ipsilateral, ou seja, ele trabalha com suas funções como controle de equilíbrio, postura e coordenação do mesmo lado do corpo, ao contrário do córtex cerebral. Ao se estudar neuroanatomia, aprendemos que as principais funções do cerebelo são o equilíbrio corporal, a manutenção da postura e o controle da atividade motora, que orquestram todo o nosso movimento. Além dessas, o cerebelo desempenha outras funções tão importantes quanto, e que vamos falar logo a seguir. As funções do cerebelo são separadas em duas categorias, funções motoras e não motoras. Dentre as funções motoras estão a regulação da execução do movimento, a manutenção do equilíbrio e postura, o controle do tônus muscular, que é o estado semi-contraído em que o músculo permanece para responder aos estímulos mais rapidamente, o controle motor, que vale ressaltar, é uma atividade que não depende unicamente do cerebelo, pois este está mais ligado ao controle, planejamento e parametrização do movimento, e por último, a aprendizagem motora. E dentre as funções não motoras, relacionadas com conexões com a área pré-frontal do córtex, estão o reconhecimento de figuras complexas, a capacidade de resolver mentalmente operações aritméticas, resolver quebra-cabeças e associar palavras a verbos. Agora, mostraremos como é a anatomia macroscópica do cerebelo. O cerebelo consiste em duas massas laterais chamadas de hemisférios, que são unidas por um vermes. A superfície do cerebelo apresenta dobras chamadas de folhas do cerebelo e essas são separadas por sulcos, sendo esses, quando profundos, também conhecidos como fissuras. Duas principais fissuras transversais dividem o cerebelo em 3 lobos que correspondem à divisão ontogenética e serão detalhados mais à frente. São elas a fissura primária ou prima, que separa o lobo anterior do posterior, e a fissura posterolateral, que separa o lobo posterior do pequeno lobo flóculo nodular. A divisão do cerebelo em lobos é baseada no desenvolvimento do homem. Nesta divisão, consideramos o cerebelo dividido em lobo anterior, lobo posterior e lobo flóculo nodular. Além disso, a divisão do cerebelo por fissuras em partes menores, tanto em vermes quanto em hemisférios, formam lóbulos. É importante sinalizar que cada lóbulo do vermes corresponde a 2 hemisférios. Nessa imagem ao lado, marcamos com uma bolinha de cada cor os vermes que vão de encontro aos hemisférios. No entanto, vale ressaltar que essa divisão do cerebelo em lóbulos não envolve funções, mas auxilia na visão topográfica. Como pode-se observar a seguir, cada bolinha colorida na primeira imagem corresponde a essa mesma parte na imagem ao lado, representada por suas respectivas cores. O cerebelo é conectado ao tronco encefálico por 3 pedúnculos, que são estruturas anatômicas constituídas de fibras nervosas. São eles o pedúnculo cerebelar superior, responsável por trazer e levar informações para o mesencéfalo e córtex, pedúnculo médio, que traz informações que vêm da ponte, e o pedúnculo inferior, com informações que vêm da medula e do bulbo. Todos os 3 funcionam como uma porta de entrada e saída dos neurônios para o cerebelo, para onde chegam informações do sistema vestibular, importante para a manutenção do equilíbrio, da medula, que estabelece o grau de contração dos músculos, posição e velocidade dos movimentos das partes do corpo,
e do córtex cerebral, que envia informações de todos os lobos cerebrais para que dessa forma o cerebelo consiga organizar toda a aprendizagem e coordenação motora, por exemplo. Além das divisões estudadas anteriormente, o cerebelo ainda é separado em 3 divisões funcionais. Detalhadas a seguir são elas: o vestíbulo cerebelo, ou arquicerebelo, por ser a divisão cerebelar que primeiro apareceu no desenvolvimento filogenético, fica contido no lobo flóculo-nodular. Essa região recebe aferências do sistema vestibular e gera uma resposta que vai atuar na medula espinhal e contribuir assim para a manutenção do equilíbrio. Já o espinocerebelo, ou paleocerebelo, que é representado pelo vermes e o hemisfério intermediário, estabelece conexões com a medula espinhal através dos tratos espinocerebelares anterior e posterior e trazem uma resposta de controle do tônus muscular e postura. E por último, localizado no hemisfério lateral, temos o cérebro-cerebelo ou neocerebelo, por ser a porção do cerebelo que apareceu mais recentemente na evolução filogenética. Recebe aferências de núcleos pontinos, que por sua vez recebem projeções do córtex cerebral e traz informações que influenciam a coordenação muscular e o aprendizado motor. No que diz respeito à sua organização interna, o cerebelo é muito similar ao córtex cerebral. A substância branca localiza-se no corpo, a cinzenta no córtex e no centro estão localizados núcleos, onde cada um deles vai ter uma ligação específica com uma função do cerebelo. O córtex cerebelar, bastante preguiado, apresenta 3 diferentes camadas celulares. A mais interna é a camada granular, que apresenta células granulares e de Golgi. A intermediária é a camada com os neurônios de Purkinje, que são as únicas fibras ou neurônios eferentes do cerebelo, ou seja, tudo o que sai do córtex é através da camada das células de Purkinje. E por último, há a camada molecular, que contém células em cesto e células estreladas. Bom, agora que conhecemos as divisões do cerebelo, podemos entender melhor como algumas disfunções se manifestam fisicamente no indivíduo. Correlacionando as funções mencionadas anteriormente com a parte clínica, lesões que acometem essa região do encéfalo podem ocasionar um atraso no início do movimento, tremor, incoordenação dos movimentos, déficit de equilíbrio, dentre outros sintomas. Vale lembrar que as lesões cerebelares produzem sinais e sintomas ipsilaterais, isto é, correspondem ao mesmo lado em que ocorreu a lesão. As lesões cerebelares, de qualquer etiologia, produzem sinais e sintomas peculiares, enquadrados dentro das chamadas síndromes cerebelares. Destacamos aqui algumas síndromes que afetam o cerebelo. Síndrome do arquicerebelo ou vestíbulo cerebelo. Seu principal sintoma é caracterizado por perda de equilíbrio. O paciente não consegue ficar em pé, mas quando deitado consegue coordenar os movimentos de forma praticamente normal. Síndrome do paleocerebelo ou espinocerebelo. Esta síndrome está ligada ao alcoolismo crônico e ocorre como consequência da degeneração do córtex do lobo anterior. Nesse caso, o paciente também perde o equilíbrio, necessitando andar com a base alargada, chamada de atáxias dos membros inferiores. Síndrome do neocerebelo ou cérebro-cerebelo. Essa síndrome tem como sintoma principal a incoordenação motora, ou atáxia. Agora, pessoal, nós já estamos encerrando nossa aula de hoje. Esperamos que tenham gostado e aprendido conosco. Muito obrigada por assistir. E se você gostou do nosso vídeo, deixe o seu like.